Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. Abre a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11. Eu fiquei na incumbência hoje de falar sobre o espírito de fortaleza. Então, eu vou estar falando hoje sobre o espírito de fortaleza. Se você trouxe um papel, uma caneta, talvez não vai dar tempo de você viajar na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas eu espero que você ganhe consciência do que representa o candelabro. Se você quer entender o candelabro, que também é o castiçal, é o candeeiro, ele representava a presença de Deus. O castiçal representava a presença de Deus no interior dos santos dos santos. Lá ele tinha a incumbência de ficar com as suas luzes acesas, no lugar da interioridade, onde somente o sacerdote podia entrar. E quem era encarregado de fazer essa manutenção desse castiçal, desse candeeiro, era Arão, irmão de Moisés. Ele era responsável de fazer a manutenção, de colocar o azeite ali no castiçal, no candelabro. É um menorá. E ele é muito forte no judaísmo, o candeeiro. Mas ele também representa, você vê 7 hastes, 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo, e tem uma centralidade que sustenta essas 6 hastes, tanto a do lado direito quanto a do lado esquerdo. Esse centro, essa arte do centro, ela configura, é um arquétipo da centralidade de Jesus. É o sustentáculo de Jesus sobre essas 6 hastes. Então, a mensagem precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa ser o centro dos nossos corações, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa consciência. Eu preciso ganhar uma nova consciência em Cristo Jesus. Então, se você quer saber quem deu ordem para construir o castiçal, o candelabro, o candeeiro, a menorá, que é tudo a mesma coisa, foi o próprio Deus que configurava a presença de Deus para o povo de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 25. Ali Deus vai dar uma ordem para a construção. E não era qualquer um não, tinha que ser gente de uma engenharia, de uma inteligência, pessoas habilidosas. Então, se você quer saber o que é isso aí, o castiçal, né? O castiçal que representa a presença de Deus. E aqui nós vamos ler aqui agora em Isaías, capítulo 11, versos 12. Aqui está os 7 espíritos de Deus, não é isso? Aí está, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que significa isso, Espírito do Senhor? Isso significa que o Espírito do Senhor se apodera de todo aquele. Deus tem uma agenda para cada um de nós. Você sabe o que significa isso, o Espírito do Senhor? Quando eu falo, o Senhor é o meu pastor, quando eu uso esse pronome possessivo, de posse, que Deus é meu, eu tenho relação com Deus, o Espírito do Senhor é meu. Você sabe o que significa isso? Deus se reserva o direito de dar a última palavra na minha vida. Deus se reservou, dá o direito de ter a última palavra na minha vida. É isso. Aí está. E o espírito de conselho, de fortaleza. Só até aí. Então aqui, fala dos 7 espíritos do Senhor. Isso aqui significa o quê? Não é que Deus tem 7 espíritos. São as manifestações da plenitude do Espírito do Senhor. São as expressões do Espírito do Senhor. Não são 7 espíritos. Amém? Isso precisa ficar bem claro. E você vai encontrar essa expressão também. Anota aí, tá? A gente está acelerado aqui. Em Apocalipse capítulo 1, versos 4. Você vai ver lá também os 7 espíritos do Senhor. Você vai encontrar também em Apocalipse capítulo 5, verso 6. E os 7 espíritos do Senhor. E você vai encontrar também em Zacarias capítulo 4, a partir dos versos 10. Os 7 espíritos do Senhor. Você vai encontrar essas expressões de fortaleza. É o que eu vou falar hoje. Eu preciso aprender alguma coisa quando esse espírito de fortaleza está sobre a minha vida. Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito de inteligência. E hoje você recebeu aí a haste do candelabro, o Espírito de quê?
de fortaleza. E o que eu preciso? Aprender com o espírito de fortaleza. Quando ele está na minha vida, quando ele se manifesta na minha vida, quando essas expressões do espírito de fortaleza estão sobre a minha vida. O que eu preciso aprender? Quais são as lições que eu preciso aprender? Quando o espírito de fortaleza do Senhor está sobre a minha vida. Eu preciso aprender algumas coisas. Quais são as marcas da vida de um cristão que tem o espírito de fortaleza do Senhor? Nesses últimos dias da igreja, com tanta disputa, com tanta violência, com tanta iniquidade, com gente esquisita, com gente que você pensa que é gente, mas daqui a pouco você vê que tem alguma deformação, tem alguma coisa estranha naquele indivíduo, naquela pessoa. Nesse mundo onde a Bíblia fala lá em 2 Timóteo, que nos últimos tempos, o que vai acontecer? Os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, soberbos, desafeiçoados, mais amantes da mentira do que da verdade. E o que eu preciso aprender quando esse espírito de fortaleza está sobre a minha vida? E eu quero aqui também dizer para vocês que eu tenho 7 marcas de quando o espírito de fortaleza está sobre a minha vida. Assim como tem 7 espíritos do Senhor, espírito de conselheiro, espírito disso, eu tenho aqui 7 marcas para você. Aprender com esse que você levou aí, o espírito de fortaleza. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora. O que eu preciso aprender? O espírito de fortaleza nos capacita a lidar com as frustrações da vida. Quando o espírito de fortaleza está sobre a minha vida, eu aprendo a lidar com as frustrações da vida. Eu não vou me sucumbir. Eu não vou ser tomado, nem possesso, nem possuído, nem destruído. Porque o espírito de fortaleza está sobre a minha vida. Ele governa minhas energias, a minha força, a minha fonte, a minha origem, a minha essência está no espírito de fortaleza do Senhor. O que diz lá em Provérbios 24:10? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Esse espírito de fortaleza me levanta, como está escrito lá em Provérbios 24:16. Ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado. Sabia? Esse espírito de fortaleza me ergue, faz com que eu seja refeito, porque o Espírito Santo, ele promove isso na vida daquele que tem o espírito de fortaleza. Você tem que aprender a lidar com as frustrações da vida, e essa vida tem muitas decepções e frustrações. A caminhada da fé é uma caminhada de frustração, e você tem que ser refeito e fortalecido todos os dias, com o espírito de fortaleza. Senão, meu irmão, por isso que Jesus Cristo falou: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, vão se apostatar. E a gente precisa disso, com espírito de fortaleza. Às vezes é tia, é marido, é filho. De vez em quando tem uma frustração, você não sabe o que o ser humano é capaz de fazer. Quem é que nunca recebeu uma frustração aqui na vida? Quem é que nunca se decepcionou com ninguém? Com a vizinha, com uma amiga, com um amigo, com uma titia ou titio. Vou te contar um segredo, vou te contar não fala não, e daqui a pouco você confia. Aí, essa frustração, quando não é tratada em Cristo, quando não é fortalecida com esse espírito, você pode cair numa depressão, você pode murmurar, reclamar, você pode se tornar um blasfemador da vida. Segundo, o que eu preciso aprender com o espírito de fortaleza? O espírito de fortaleza do Senhor nos capacita a trabalhar em equipe. Nesse mundo egoísta, nesse mundo da individualidade, onde eu sou o primeiro sempre, aonde eu venho até para a igreja para as coisas que aconteçam, tem que ser uma demanda do meu capricho, você tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que não sabe trabalhar em equipe, e a Bíblia fala sempre, Jesus chamou 12 para ficar do lado dele, e era só gente difícil, gente complicada, gente problemática, gente cabeça dura, até, sabe aquela cabeça de coco? Era isso aí. Trabalhar em equipe, gente.
saber trabalhar em equipe, reconhecer a autoridade espiritual, reconhecer a liderança da igreja, ser obediente, ser submisso. Quem não sabe trabalhar em equipe, estraga a causa de Cristo, estraga as revelações, ou às vezes até a progressão de um crescimento de um grupo. É isso que acontece, não sabe trabalhar em equipe. Mas quando o espírito de fortaleza do Senhor nos capacita a trabalhar em equipe, interage, se relaciona, tem comunhão, tem intimidade, tem prazer em viver em comunhão, tem prazer em vir para a igreja. É isso que acontece. Esse espírito de fortaleza te fortalece nos momentos que você precisa. Hoje a gente vive um mundo do egoísmo. O mundo hoje está muito acelerado, é uma individualidade muito grande. Você tem que tomar cuidado com isso. Esse espírito de fortaleza, ele quebra as nossas resistências interiores. Toda a nossa resistência de orgulho, de jactância, de presunção, sabe? Seja lá de que natureza for, ela é quebrada, ela é esmagada. Aí você se rende, porque você precisa do outro. Todo mundo aqui precisa de um de outro aqui. Todos nós somos dependentes um do outro. Por isso que a Bíblia fala do corpo de Cristo, corpo, os membros, constituída de gente. Gente que é fácil de lidar, gente que é difícil. Você tem que aprender a conviver com isso. Tem gente que é complicada. Então, o Espírito do Senhor de fortaleza nos capacita a trabalhar em equipe. Terceiro, o Espírito de fortaleza do Senhor nos capacita a suportar o insuportável. Vai lá em Romanos capítulo 15. Vai lá em Romanos, abre aí a tua Bíblia aí, pode abrir. Romanos capítulo 15. Eu vou citar aqui para vocês aqui, que de repente, vós que sois fortes, suportais a fraqueza dos fracos. Vós que sois forte, por que forte? Porque Deus te renova, Deus te fortalece, porque você tem o espírito de fortaleza, e porque você é forte, tem que suportar a fraqueza dos fracos. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é um Deus que nos fortalece e nos deu o espírito de fortaleza para isso. Aprender a suportar o insuportável. Seja em que ambiente, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja com quem quer que seja, mas você tem que aprender a suportar o insuportável, porque o espírito de fortaleza do Senhor está sobre a tua vida. E você precisa ser testemunha viva, pedra angular. É isso que a gente precisa aprender. É isso? Quarto, o espírito de fortaleza do Senhor nos capacita a superar os infortúnios da vida, as perdas. Você sabia disso? Tem gente que não sabe perder. Tem gente que pensa, porque perdeu tudo. Mas nunca se esqueça que as tuas perdas possam ser os seus maiores ganhos. Nem todas as perdas são perdas. É Deus talhando, é Deus tirando, é Deus trabalhando, é Deus disciplinando, é Deus corrigindo, e Deus vai te dar estrutura e suporte para você superar todas as perdas, porque você tem um espírito de fortaleza. Esse espírito de fortaleza, ele nos capacita, ele nos habilita. Aí você não sai um ser humano pior, você não fica uma pessoa azeda, amargurada, sabe, com cara de carranca, cara de maracujá, bem murcho. Não, você fica um ser humano melhor para a vida. Você se torna mais um acolhedor, uma pessoa inclusa, uma pessoa que se inclui, uma pessoa que se relaciona melhor. A gente precisa aprender isso. Esse espírito de fortaleza não é para você ficar arrogante. Esse espírito de fortaleza não é para você ficar soberbo, egoísta. É um suprassumo espiritual. Ficar a quarta pessoa da trindade lá, né? Não sei, quer tomar o lugar de alguém. Espírito de fortaleza, gente. É trabalho inverso ao do mundo. O espírito de fortaleza do mundo é aquele cara bem-sucedido, padrão, modelo, referencial, mundano, mas que passa, é efêmero. Não tem consistência, não tem solidez, não tem estrutura, firmamento. Mas essa fortaleza aqui, esse espírito de fortaleza te constrói como um ser humano melhor. Quinto, o espírito de fortaleza do Senhor nos capacita a vencer o mundo.
O espírito de fortaleza do Senhor nos capacita a vencer o mundo. O que a Bíblia fala lá em 1 João 5,4? O que a Bíblia fala lá em João 5,4? Os que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Uma fé bíblica. Não é uma fé mágica, não é uma fé desassociada dos ensinos da palavra. Não é uma fé solta, abstrata, é uma fé que encarna, que tem conteúdo. É isso, aí tu vence o mundo. O mundo aqui não como um mundo físico, mas um mundo sistema. Tudo que te oferece, tudo que põe como proposta de sedução, tudo aquilo que mina e vaza a sua resistência interior, você tem consistência para resistir toda e qualquer tentação. É o que a gente precisa, esse espírito de fortaleza, porque todo que é nascido de Deus, foi regenerado em Deus, foi refeito em Deus, o teu espírito agora foi regenerado, a metamorfose espiritual te alcançou e você agora vence o mundo. O mundo está aí com as suas propostas, pegando todo mundo, e o pior quando você não tem um conceito de mundo, aí que você cai no mundo mesmo. Sexto, nós precisamos ter isso, gente. Abre a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Eu não sei qual é a versão que está escrita na tua Bíblia, mas aqui, o espírito de fortaleza, 2 Coríntios, capítulo 5. Todo mundo achou? Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, algumas vão falar, a nossa suficiência vem, e outras vão dizer, a nossa capacidade vem de Deus. Nunca se esqueça disso. A nossa capacidade vem de Deus. É Deus. O espírito de fortaleza do Senhor nos capacita. Vou falar outra aqui. O espírito do Senhor nos capacita a perdoar sempre que necessário. Ele nos dá poder para perdoar a quem quer que seja, e perdoar aqui, em Cristo Jesus, esse espírito de fortaleza, é perdoar até o teu inimigo, porque a Bíblia fala que você tem que orar por aqueles que te perseguem, por aqueles que te caluniam, pelo teu inimigo, é perdoar mesmo. Você sabe por quê? Quando você não perdoa, é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando você não perdoa, é uma questão de sobrevivência psicológica, emocional, social, física e até morte eterna, quem não perdoa. 2 Coríntios capítulo 2, 10 vai falar assim, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E é que eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos, o quê? Vencido por Satanás. Aí depois ele vai dizer assim, não ignoreis os vossos ardis. Porque quem não perdoa, não precisa nem daquele despacho que os caras fazem lá no cemitério, pastor Roberto, não precisa. A pessoa que não perdoa passa a ser o próprio despacho de Satanás, na existência do trono da vida. Quem não perdoa passa a ser o despacho. Não tem bruxaria maior, não tem feitiçaria maior do que essa, porque está escrito aí na tua Bíblia aí, Não ignoreis os ardis de Satanás. Por isso que Paulo, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, se é que fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos. Porque até na hora de perdoar, quem te capacita é o espírito de fortaleza. É algo divino, perdão é algo divino, não é algo que eu sou capaz de produzir. Eu não tenho essa máquina, eu não sou essa indústria. E aí, eu fiquei vendo isso, fico vendo pessoas com a vida travada, uma vida que não anda, sabe por quê? Cheia de ranço, cheia de ressentimento, fica se retroalimentando de alguma coisa do passado, sabe? Do meu pai, do meu marido, do meu esposo, do meu filho. Parece que nunca consegue liberar o perdão, gente. Quem não perdoa, mantém a sua alma encarcerada, algemada, presa, engessada, ela não respira, ela não tem oxigênio, e aí quando ela não encontra isso, a tendência dela é adoecer, e quando ela adoece o seu corpo, adoece a sua mente, adoece a totalidade do ser humano, todinha.
O espírito de fortaleza do Senhor nos capacita que tudo possa ser refeito nele, tudo pode ser refeito nele. O espírito de fortaleza do Senhor, ele é tremendo, porque ele tem poder, sabe de quê? De reconstruir a nossa história. Por pior que você esteja, por mais quebrado, falido, esboriado, estilhaçado, você pode ser reconstruído, você pode ser refeito, porque o espírito de fortaleza, ele tem poder para refazer tudo de novo e fazer tudo novo. Porque quem está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, é uma nova criatura. Ele faz a mulher estéril ter filho, ele faz o órfão, o abandonado, habitar em família. Esse é nosso Deus, tem poder para tudo isso. Ele reconstrói, ele tem poder de refazer, porque nós não temos capacidade de fazer uma refusão de nós mesmos, mas só o espírito de fortaleza tem poder de refazer o ser humano. Reconstruir o ser humano, reconstruir a sua estrutura de coração, de alma, fazer da sua alma uma poesia, fazer das suas amizades gente boa, da vida, sabe? Tem gente que acorda, aí tem gente que fala assim, acordei com o pé esquerdo hoje, a outro, não, acordei com o pé direito, tem crente falando isso, mas quem tem o espírito de fortaleza do Senhor, acorda com os dois pés no chão e dizendo, hoje eu vou para Deus, eu vou para a vida, eu vou para a luta, porque Deus tem poder de refazer a minha vida e mudar a minha história. E eu que diga isso, eu sei o que eu estou te dizendo, Deus tem poder de fazer uma nova história, e sempre para melhor. Vou te dar aqui um exemplo de um personagem bíblico. Quem se lembra de Jó? A Bíblia fala lá no capítulo 42, a partir dos versos 10, vai dizer assim, que a vida de Jó se tornou melhor. Os filhos de Jó que ele teve, foi para melhor. É assim a vida de quem tem o espírito de fortaleza, sabe? Não esmaga a cana quebrada, nem o pavio que fumega, ele pega e levanta, ele ergue. É uma coisa interessante, rapaz. Esse espírito de fortaleza vai te convencendo, vai energizando a tua alma, vai botando combustão, aí tu vai ficando um cara assim, sabe? Disposto com a missão, com a causa, sabe? A tua vida começa a ganhar sentido, significado, propósito. Tu começa a focar nos valores eternos, não perde a visão de Deus e reconstrói a tua vida aqui na terra com elegância, com sabor, com graça, com misericórdia, aprendendo a ser solidário, tendo generosidade no coração, tendo uma alma generosa, enxergando a vida com realidade, sem cacuete, sem mania, sem vícios, sendo livre, respeitando, amando, abraçando, acolhendo, servindo. E por último aqui, o espírito de fortaleza do Senhor nos capacita para repreender toda a força do mal, toda maldade espiritual contra a sua vida. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 9, que chegará um dia que o underground do inferno, as pessoas, no versículo 6 do capítulo 9 vai dizer que as pessoas procurarão a morte e não encontrarão a morte, fugirão delas. Pessoas oprimidas, opressivas, pessoas com desejo de morte, com vontade de morrer. O espigão do diabo pode tocar na vida de qualquer um, mas na vida daquele que tem o espírito de fortaleza do Senhor, ele não pode tocar, porque nós temos o espírito de fortaleza, gente, o espírito que vence toda e qualquer situação, seja em qualquer mundo espiritual, físico, com as suas configurações representativas, não importa. O espigão do inferno não vai alcançar a sua vida. O diabo não vai lhe tocar. Não é isso que a Bíblia diz? Ele não tem poder de tocar na tua vida, porque você é lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E esse espírito de fortaleza está à disposição de todos nós. O espírito de sabedoria, o espírito de temor. É por isso que Salomão, lá no capítulo 3, vai falar assim: Senhor, me dá sabedoria para me julgar o teu povo.
Foi a primeira coisa que ele pediu a Deus. Sabedoria. A gente precisa desse espírito de fortaleza, gente, para vencer esse mundo que está indo de mal a pior. E esse espírito de fortaleza vai suprir as necessidades da tua alma, a tua fraqueza, a tua fragilidade, aquela coisa que te põe para baixo, que vaza você, que vai minando a sua fé, vai minando as suas esperanças, as suas expectativas. Eu quero te dizer que esse espírito de fortaleza está à disposição para suprir todas as necessidades da tua alma. Eu poderia falar muito mais, porque eu saí escrevendo assim, sabe, do espírito de fortaleza. O que está essa coisa maravilhosa? Quantas vezes eu caí e Deus me levantou? Quantas vezes eu estava cabisbaixo, deprimido, oprimido, e o espírito de fortaleza se apodera. Rapaz, eu vou falar uma coisa. É uma coisa que você nem espera, rapaz. Vem assim de repente, sabe, uma coisa te atinge, aquele dunamis de Deus, sabe, o poder de Deus. Aí tu se levanta e fala assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. É uma coisa interessante, 2 Coríntios capítulo 10, versos 4, vai falar, as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir toda a força do inimigo. As armas nossas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, gente. Você sabe o que é isso? Você não vai ser mais um alienado. Você não vai ser mais um cabeça dura. Aquela resistência, aquele preconceito, vai ser tudo desbaratado e Deus vai colocando tudo no lugar. Aí tu vai se tornando a imagem e semelhança do teu Criador. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero fazer uma oração antes de terminar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pô, vou até bastante sede. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu quero pedir que você coloque a tua mão aqui, no teu coração. Você agora é o castiçal de Deus. Você é o candeeiro de Deus agora. Deus quer iluminar a interioridade do teu coração. Deus quer viajar, entrar no santo dos santos. Amém? Põe a tua mão no teu coração. Aqui. Pai bendito, Pai amado, Pai celestial, nós estamos aqui nesta noite, nesta campanha, meu Pai, do espírito de fortaleza, Senhor. Eu não sei qual é a luta, a dificuldade, eu não sei qual é a fraqueza, meu Pai, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei, meu Pai, o que essa pessoa tem vivido, meu Pai, no dia a dia, da sua casa, do seu lar, do seu trabalho. Eu não sei quais as dificuldades, as necessidades, mas o espírito de fortaleza, meu Pai, sabe, Senhor. Deus reconstrói, Senhor, muda a história desta família, desta casa, desse casal, Senhor, desse marido, desse filho, dessa filha, meu Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, toma cada pedido, Senhor. Toma cada nome, cada pedido de oração, meu Pai. Pessoas que estão com dor existencial, pessoas que estão com crise, pessoas que estão agora com dificuldade financeira, dificuldade relacional, dificuldade emocional, dificuldade espiritual, pessoas que foram abatidas, caídas. Eu te peço agora, espírito de fortaleza, meu Pai. Adentra nessa mente, nessa alma, nesse coração, meu Pai. Invade essa casa, joga por terra, meu Pai, todo espírito de feitiçaria, de macumbaria, olho gordo, olho grande, espírito que provoca destruição, separação, divórcio, cai em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra, Senhor, todo espírito de miséria, de pobreza, pessoas que estão agora complexadas, adoentadas, amarradas, trancadas, trancafiadas. Meu Deus, quebra essas algemas, meu Pai. Quebra, Senhor, arranca esses demônios que têm operado, Senhor, na vida de muitos, meu Pai. Mas nesta noite, Senhor, o espírito de fortaleza vai levantar essa mulher, vai levantar esse homem, vai levantar essa família, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Deus te abençoe.